Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como estamos? Tudo bem? Como você está? Vamos trabalhar? Vamos fazer a nossa primeira live da semana. E já vou avisando você, vai ser a primeira de algumas para poder a gente tirar a limpo o assunto que eu quero trazer hoje, a nossa saúde física e emocional, a partir dos nossos centros energéticos. Para aqueles que já entendem, sabem que nesse momento eu estou falando dos nossos chakras. E para quem não entende, chakra, como alguém queira falar, chakras, os chakras, são pontos energéticos existentes no nosso corpo. Seja bem-vinda, Daiane. Eu estou aqui colocando ainda o meu tema, tá? Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Hoje eu convido você, para a gente estar ampliando os nossos conhecimentos, tá? E se você já é uma pessoa conhecedora desse assunto, eu convido você para estar me ajudando a levar as informações nos comentários das redes sociais onde eu posto essa live depois. Você pode estar colocando o seu conhecimento e me ajudando a ampliar, deixando lá o seu comentário no YouTube, Maria Viana X. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é uma pessoa inscrita, ou no Facebook, Maria Viana, aqui no Instagram, @mariaviana03. Se você, por acaso, é uma das pessoas que já está, vamos aqui, compartilhando também essa live. Se você é uma das pessoas que já sabe desse assunto, se você é uma das pessoas que já domina esse assunto, cara, vai ser maravilhoso você poder nos ajudar. Se você é uma pessoa que busca autodesenvolvimento, autoconhecimento, se você é uma pessoa conhecedora dos poderes energéticos, ou se você é apenas um curioso também, ali na espiritualidade. Como é que você está passando a sua aventura aqui na Terra? O que é que você anda fazendo? Então, tudo isso é assunto para a gente estar hoje equilibrando. Hoje eu quero falar um pouco exatamente disso, porque eu já tive o preconceito, eu já tive o cuidado, eu já tive o medo, e eu gosto e amo quando eu tenho medo ou quando eu tenho o cuidado de procurar alguma coisa e eu encontro informações sobre isso, porque eu já estive em um determinado lugar onde eu precisava entender de algo e tudo o que chegava para mim já era algo assim colocado, como é que a gente pode dizer? Eu não vou nem dizer manipulado, mas algo assim que já vem muito mastigado, onde você não consegue crescer, você não é estimulado a sair da caixinha, você não é estimulado, eu estou compartilhando aqui, enquanto você pode estar fazendo a mesma coisa ou está aí colocando o seu dedinho aí nessas emoções, tá? Então, às vezes você pode estar recebendo de lugares, Cida Melande, seja muito bem-vinda, você pode estar recebendo de lugares onde você não consegue sair da caixa que você precisa sair. Nós seres humanos, nós estamos aqui fazendo, vivendo uma experiência e a nossa obrigação aqui, a nossa missão, Maria Grangen, seja muito bem-vinda, tá? A nossa missão aqui nesse planeta, a nossa missão nesse plano, a nossa missão nesse momento é a nossa evolução, a evolução dos nossos pensamentos, a evolução dos nossos sentimentos. E dentre isso nós temos muito o que aprender e a gente tem muito o que pensar só e a gente tem muito o que buscar autoconhecimento, e quanto mais você encontra o autoconhecimento, mais você se conhece, mais você se conecta com as forças maiores e mais você descobre também que você vai ter ali muitas coisas que podem lhe ajudar. No caso de hoje nós vamos estar falando sobre o equilíbrio da sua saúde física, de órgãos seus que funcionam a partir das energias que você recebe, mas que a gente não é estimulado a estar conhecendo. Faz sentido para vocês? Então, se você vai estar passando nessa live também depois, eu peço para você estar fazendo o compartilhamento. O meu negócio é sempre o mesmo, tá? É sempre estar trazendo aqui informações, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos entrar aqui agora já no nosso conteúdo, porque hoje eu vou fazer uma live até um pouquinho rápida. Então, eu quero lembrar vocês que quando a gente fala de coisas que eu não conheço, ou de coisas que eu não conhecia, de coisas que eu descobri, e eu acredito estar levando luz para vocês, é para vocês estarem lembrando sempre. Quando você conhece algo, quando você se ilumina, você tem a necessidade, a obrigatoriedade de iluminar também outras pessoas. Então, se eu levo luz, eu automaticamente me ilumino.
né? As leis universais, elas são muito justas. Então, tudo aquilo que você dá, você recebe. Se eu dou na intenção mesmo de estar doando, de estar ajudando, eu também vou receber, tá? Então, meu propósito aqui sempre vai estar fazendo essas lives, compartilhando informação que vão fazer sentido para mim, tá? E qual o sentido? O sentido da expansão da minha alma. O sentido da expansão mesmo da minha consciência. É eu me encontrar com o meu verdadeiro eu. E convido você também para estar fazendo a mesma coisa. Você não vai se arrepender. Você vai descobrir a força que você tem. Você vai descobrir a conexão maior que pode existir. É a sua conexão. E a partir da sua conexão com você, você ter o seu verdadeiro encontro com aquele que te criou. Porque está dentro de você. Está na vida que existe dentro de você, tá? Então, como sempre, eu não sou a dona da verdade, mas entre as pesquisas, né, que a gente faz, os aprendizados que a gente tem, até chegar aqui, tá repassando para você, não tem como não já ter pego um pouco do meu DNA, não tem como não ter pego um pouco do meu ponto de vista. Ninguém nunca é fiel, a não ser que você copie e cole. E copiar e colar também é uma coisa muito cansativa, uma coisa muito sem graça. Você precisa entender de algo porque você vai evoluir. E você evoluindo, você traz isso para os outros irmãos, você traz isso para as outras pessoas. Mas já vem com o seu ponto de vista, que pode ser bom ou ruim. Cada um que pegue, filtre, passe pelo seu crivo e veja o que lhe serve. O que é contribuição para você. Seja muito bem-vindo, Jair Pérez, o brabo. Então, quando você passa na live de alguém, quando você passa nos estudos de alguém, quando você aprende algo com alguém, tenha certeza absoluta. Primeiro, o seu chamado é você estar colocando aquilo para frente. Se serviu para você, você vai estar servindo a outros. E esses outros vão passar no crivo deles. Vão passar no crivo deles, o que servir vai ser para eles, o que não servir, a Dilma ou Pedro. Seja muito bem-vindo, tá? Então, quando a gente passa e a gente aprende e a gente não leva isso, não existe coisa pior. Você não sabe o que é pior. O que é pior mesmo é você reter a informação, porque você acabou de se informar. E você acabando de se informar, você consegue ou levar, ou você consegue segurar aquilo. Quando você consegue segurar, você se torna um escasso. Digamos que eu coloquei algum material aqui, você viu, achou que serviu para você e você não compartilhou, você prendeu aquele conhecimento que eu tinha, a chance que eu tinha de você levar para pessoas que eu jamais vou encontrar, porque são pessoas suas. E você deixou, seja bem-vinda, Lu, e você deixou de estar compartilhando com alguém que poderia estar desfrutando. Às vezes a mensagem que eu trago ou o lugar onde você está não vai servir para você, você é apenas uma ponte, tá? Então, muito que a gente pega, estava chamando os melhores, a Lu já chegou, só por isso, tá? Então, quando você passa em algum lugar e você pega as informações que servem para você e você não repassa essa informação sobre algo, pior do que você saber é você reter esse conhecimento. Era melhor que você nem soubesse daquilo, tá? Então, creio eu que a evolução se dá a partir da explicação das coisas. Como eu dizia no começo, eu já estive em lugares que eu não sabia nada sobre aquilo. E eu entrei de mãos vazias e saí com as mãos vazias também. Por quê? Primeiro, a cabeça não acompanhava o que estava sendo dito ali. Então, eu posso estar aqui colocando conhecimentos que você já dá aula sobre isso, você é um mestre sobre isso. Então, coloque o seu material. Coloque para outras pessoas, porque eu tenho certeza também que existem pessoas que não têm ainda o que eu já tenho. Então, como o nosso corpo, hoje para mim falar de emoções, para mim falar de pensamentos, hoje para mim falar de corpo, alma e espírito, eu quero dizer para vocês que o nosso corpo funciona a partir de diversos mecanismos e transformações. O nosso corpo, a cada segundo, não é mais o mesmo corpo. Então, as células e os tecidos, eles nascem, morrem, o sangue vai circulando, a respiração vai se enchendo, vai se esvaziando, os nossos pulmões vão trabalhando. Então, nós não temos o domínio sobre isso. O nosso corpo já tem inteligência própria. Ai dele se dependesse que a gente tivesse que estar dando todas as ordens para que as células servissem para o que elas têm que servir, né? Lucicléia Gonçalves, esta é minha mentorada que gera muito orgulho. E como, né? E como não geraria orgulho em você? A menina só cresce, né? Então, os pensamentos, eles vão se modificando, os sentimentos, eles vão trocando a intensidade à medida que a vida vai acontecendo. Você vai vivendo e tudo vai mudando, tudo vai se
modificando. E nós vamos sendo o quê? Durante todo o tempo, nós vamos sendo esse fluxo constante de energia. Então, por muito tempo, eu ouvi falar de energia, eu soube de energia, mas eu nunca quis me aprofundar. Eu nunca quis saber, e olha que eu já passei dos 50 faz tempo, eu nunca quis saber como é que anda em 50 anos os meus centros energéticos, por onde eles recebem, por onde eles expandem, como também nunca quis saber muito da minha espiritualidade. Eu estava sempre terceirizando, porque é isso que a gente aprende a fazer, terceirizando e vivendo a partir do pensamento, a partir dos olhos, a partir de tudo que os outros dizem que você tem que ser, que você tem que estar, e você é obrigado a se esticar ou caber naquilo que é a medida que os outros disseram que é sua, que você tem que estar ali naquele lugar que nem sempre é verdadeiro para você, que você tem que estar no tamanho que nem sempre é aquele tamanho que você quer. Então, a gente foi disciplinado a isso, tá? Nós somos disciplinados a isso. Obrigada, Jair. Tenho orgulho de ser sua mentorada e vou voar muito. Lógico, Lu, tudo só depende de você e você já sabe disso. Você já descobriu que o segredo da vida é escolher, tá? Então, na nossa forma física, o nosso estômago, se a gente for puxar hoje para o físico, na nossa forma física, o que é que acontece? Isso é muito simples e muito fácil de vocês detectarem. O nosso estômago mesmo, ele é o órgão responsável por pegar aquilo que a gente come. Tudo aquilo que a gente come. Imagina a inteligência do corpo. Se dependesse de você para dizer assim, olha, eu acabei de comer tal coisa. O que é que você vai fazer com os nutrientes dessa coisa? A qual órgão ele vai servir? E se você já tem algum órgão que você ainda nem sabe que ele já está adoecido, o seu corpo e os outros órgãos vão entrar em acordo com a inteligência infinita, mas a inteligência do corpo, de servir primeiro aquele órgão que está adoecido. Os outros, eles podem ficar sem aqueles nutrientes. Então, o nosso estômago, ele é responsável por tudo aquilo que a gente come as coisas físicas e ele vai transformar tudo isso em energia para poder estar nutrindo o nosso corpo. Faz sentido para vocês? Vocês estão acompanhando? Passos dados e executados. Muito bem. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Mary Freitas, seja muito bem-vinda. Mary Freitas Atelier. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre esse momento em que se o meu corpo come e transforma, eu como, o meu estômago recebe aquilo e transforma a forma física em energia para nutrir o meu corpo. E como é que o meu corpo também se nutre? Porque ele não depende apenas do que eu como. Ele pega energia do sol, ele pega as coisas que o ar me traz, o oxigênio me traz, as moléculas me trazem. Ele pode pegar de tudo, tá? Então, isso a gente chama dos nossos centros energéticos. Que para quem entende, como eu dizia no comecinho da live, para quem entende, Jasmita Mita, seja muito bem-vinda. Então, para quem entende, quando eu falo de centro energético, eu estou falando de chakras. Tá? Para quem entende, para quem entende. Quem não entende, não tem problema nenhum, que eu já estive num momento em que eu tinha até medo de querer entender sobre isso. Então, os nossos chakras, os nossos centros energéticos, pelos quais a gente se nutre energeticamente. Esses são os cones, os lugares espalhados pelo nosso corpo, onde a gente pode estar recebendo do planeta. Porque nós somos a mesma matéria do planeta. Então, a gente também se nutre. A gente também se nutre e a gente também se desnutre. Externamos nossos alimentos mentais e sentimentos. Também, Jair. A gente tanto, por isso que eu coloquei ali saúde física e emocional, a partir dos teus centros energéticos, tá? Então, se a vida ela está sendo fluida ou não, em determinados aspectos na tua vida, algumas coisas estão travando, algumas coisas estão melhorando, algumas coisas são boas ou não. Isso a gente pode estar colocando os sentimentos, como a gente também pode estar colocando os negócios, como a gente também pode estar colocando as coisas, a saúde mesmo, que você pega, que você vê, a tua imunidade. Como é que o teu centro energético ele está captando energia e emanando, se está nutrindo o teu corpo ou se ele está se desnutrindo por falta daquilo. Seja bem-vinda, Maria Valdete, a nossa escritora top. Seja bem-vinda, viu? Então, quando as coisas não estão bem alinhadas, Joana Dark, chegou a rainha da tarde, seja bem-vinda. Quando as coisas não estão bem alinhadas, quando os nossos centros energéticos não estão alinhados, você não está captando a energia certa e você também não está liberando a energia certa. Assim como o Jair colocou, você está liberando, externando nossos alimentos mentais
e sentimentos. Do mesmo jeito que eu como alimento e o estômago vai digerir para me dar aqueles nutrientes para alimentar o corpo, a minha mente também, além dela se alimentar, com o que é que eu estou alimentando ela? Com o que é que eu estou alimentando o meu espírito? Com o que é que eu estou alimentando tudo? Eu não sou, e a gente já bateu tanto nisso aqui, eu não sou apenas corpo, eu não sou apenas alma, eu não sou apenas espírito. Eu não posso querer viver uma vida de anjo, porque eu não sou anjo. Advogando em violência obstétrica. Gente do céu, né? O Instagram acaba conosco, tá? Quando vocês entram desse jeito, porque a gente não sabe nem o que dizer quando você entra. Deixa eu ver aqui como é que é o seu nome. Advogando em violência obstétrica. Advogando em violência obstétrica. Seja bem-vinda, amada. Tá? Se você quiser colocar aqui o seu nome para poder a gente lhe saudar, é muito bom. Então vamos voltar aqui ao raciocínio. Se a tua vida, se ela está fluindo ou se ela está deixando de fluir, você tem que estar observando se os teus pontos, porque se você se alimenta bem ou se você não se alimenta bem, você já sabe que pode ser dali. Mas se você está se alimentando, e alimentar-se não apenas o corpo, mas alimentar também as tuas emoções e alimentar o teu espiritual, se mesmo assim alguma coisa está em desalinho, não está fluindo, está deixando de fluir, né? Michele Ribeiro, seja bem-vinda, amada. Então, se essas coisas não estão acontecendo bem, é porque você não está captando as energias que o planeta tem para lhe ajudar e você também não está deixando sair de você, emanar de você aquilo que já não é mais contribuição para a sua experiência. Então você precisa liberar, você precisa receber e você também precisa liberar. Algo está desalinhado com esse processo de nutrição, você não está se nutrindo bem. E nutrir-se não é só comer pela boca, você tem vários pontos no seu corpo que são lugares energéticos, cones abertos para sair energia sua e para entrar energia também, tá? Deixa eu ver, Michele, seja bem-vinda, viu? Deixa eu ver o que o Jair colocou aqui e o que vocês colocaram. Vamos enviar corações, galera, muito bem, gosto de ver gente animada, tá? Quando anima daí, eu animo de cá. Ela ajuda pessoas que sofrem ou sofreram de violência na gestação, que top, né? É a pessoa ser específico em algo que quando eu precisar de ajuda, vai ter alguém ali para me ajudar. Seja bem-vinda, viu, moça? Seja muito bem-vinda mesmo na vida, né? Não apenas no seu trabalho, seja bem-vinda na vida, viu? Além dessas questões relativas à saúde, através dos pontos de equilíbrio, dos centros energéticos, que são conhecidos como os chakras, é aí que a gente troca as energias e as informações com o mundo exterior e com as pessoas que convivem comigo. Então, são através daquilo que está, das energias que eu estou recebendo, das energias que eu estou emanando, que os nossos corpos se comunicam, que as nossas mentes se comunicam, porque a gente não se comunica apenas com a palavra, a gente se comunica com o olhar, a gente se comunica com o sentimento, a gente se comunica com aderência e repelência, mesmo sem você querer, mesmo que sem você dominar. Então, esses centros energéticos é quem vão trocar essas energias de informações no mundo exterior. O que você tiver dentro, cheio, é o que vai estar também transbordando para outras pessoas. O que você tem dentro de você, que às vezes você pensa que está dominando, que você está escondendo, não está. Se as pessoas prestarem atenção em você, elas estão fazendo uma outra leitura daquilo que você está dizendo, tá? Então, esse mundo exterior, essas pessoas que convivem conosco, que fazem parte do movimento da nossa vida, vão estar na mesma energia ou vão estar sentindo a mesma energia. São esses centros energéticos que influenciam os nossos pensamentos, influenciam as nossas emoções e como nós percebemos a realidade que a gente está. Como a gente percebe o mundo que a gente está inserido. Quando você quiser conhecer uma pessoa, quiser saber um pouquinho mais dela, não pergunte sobre ela. Não peça para ela lhe falar isso, peça para ela falar um pouquinho do mundo. Como é que ela está vivendo o mundo? O que é que ela está achando do mundo? O que é que ela está achando desse momento? O que realmente ela pensa do mundo? Essa pessoa, ela vai estar tão inflamada ou não por dentro, tão cheia de esperança ou de desesperança, tão cheia de insegurança, tão cheia de medo, tão cheia de coragem, que ela vai transbordar. Ela não vai precisar dizer que ela está falando dela, mas como ela vê o mundo é exatamente como ela é. A gente não fala que vê o mundo, a gente fala do mundo que a gente vê, do mundo meu, é o meu mundo que eu denuncio para os outros. Então, você quer saber quem são as pessoas? Você pergunta para elas, como é que está sendo o mundo? O que é que você está esperando do mundo? O que é que você acha que vai acontecer? Você está esperançoso? E as pessoas vão dizer, principalmente agora, né, depois dessa crise aí que a gente acabou de passar, né? Além da crise do Covid, esse problema todo aí com política e com tudo mais. Você quer conhecer as pessoas? Deixa elas falarem um pouquinho sobre isso, tá?
Então nós precisamos muito dar a atenção, amor, carinho, cuidado aos nossos corpos energéticos, não apenas o nosso corpo físico. Nós somos formados de átomos. Né? Nós somos formados por átomos que estão sempre em movimento. Esses átomos, apesar e graças a Deus que a gente não vê, né? Em movimento, eu não sei o que seria das pessoas que não entendem de nada se vissem uma outra pessoa se movimentando, né? A boca transborda do que o coração está cheio, exato, o Jasmita. Você às vezes até está ali se policiando, no momento você vai se entregar, né? Então nós somos seres energéticos. Por que a gente é energia pura? Porque nós somos formados de átomos. E esses átomos, eles estão sempre em movimento, formando a nossa energia vital, a tua energia da vida, o teu vigor, a tua preguiça, a tua procrastinação, tudo é formado por esses átomos. Então eles vão formando esses pontos de captação de energia que vão formar tipo as rodas, os cones. Tem um amigo formado de álcool, né? As moléculas dele é álcool puro, né? Então esses cones que vão estar espalhados no nosso corpo, eles vão estar como rodas, né? Como um cone mesmo, em que suga energia, mas que também espelha energia. Então essas rodas, tipo os cones, que vão se espalhar em pontos específicos dos nossos corpos. No meu corpo eu vou ter, no seu corpo você vai ter. Você pode aceitar, você pode querer, você pode conhecer, você pode, não interessa o que eu posso nem o que não pode. O que interessa é que é fato. E o fato, a gente não tem mais controle sobre ele, é fato. Tá? O que eu vou fazer a partir do fato é um problema meu. Tá? Então os mais importantes, esses pontos energéticos, esses cones que a gente tem, onde que eles se encontram? Os mais importantes estão desde o topo da nossa cabeça até o final da nossa coluna. Esses pontos espalhados nos nossos corpos, não ri não, tá? Porque o negócio é assim, né? Os amigos do Jair, ainda bem que não são todos, né, Jair? Os pontos mais importantes que estão espalhados nos nossos corpos, né? No meu corpo e no seu corpo, eles estão desde o topo da minha cabeça até o final da minha coluna. E eles estão diretamente ligados às glândulas do corpo. E aí eles vão absorvendo as energias e também vão emanando energias. E cada um desses pontos, desses lugares, desses centros energéticos, vão ter uma cor específica que vão se identificar, como também vão ter sons distintos que vão o identificar. Para a gente saber, além da saúde, alinhar esses pontos, esses chakras, é fundamental para mantermos. Quando eles estão alinhadinhos, a gente mantém conosco, tem energia de sustentação para isso. A felicidade e a paz interior. Nós buscamos, o ser humano, todo mundo quer ter paz e todo mundo quer ser feliz. E para isso a gente vai executar algumas coisas na vida para ter paz e para ser feliz, tá? Então a gente alinhando esses pontos, a gente vai ter a saúde e a gente vai ter energia para manter felicidade e paz interior. Por quê? Porque a gente vai sentir a conexão com o todo. Se eu estou em paz, eu tenho condições de sentir conexão. Se eu estou feliz, eu estou vibrando, eu estou emanando energia muito boa que vai também conectar com aquela mesma energia, tá? Por que é bom a gente estar com esses centros energéticos equilibrados, alinhados? Quais são os benefícios de alinharmos esses pontos energéticos durante o dia e por todo o dia e no dia a dia? Um alinhamento, você estando alinhado com essas energias, você vai restringir a inibição, o medo e as fobias. Tá? Então, se eu estou com esses centros, desde o topo da minha cabeça até a minha coluna, em alinhamento, em receber boas energias e dispensar de mim aquilo que já não tem mais contribuição, eu restringo a inibição, o medo e as fobias. Alimenta a capacidade de se comunicar. A sua comunicação não é só o fato de você falar, porque às vezes você fala e as pessoas entendem outras coisas. As pessoas falam e você também entende outras coisas. Ou quem nunca? Mas não foi isso que eu quis dizer, mas não foi isso que eu entendi. Né? Então, alimenta a capacidade de se comunicar, fortalece o equilíbrio das emoções e da mente. Elimina os vícios, passa isso pro teu amigo, tá, hoje aí. Elimina os vícios, as compulsões e os maus hábitos. Desperta e ativa as capacidades psíquicas, a sua intuição é empoderada,
Quantas pessoas não precisavam acreditar mais naquilo que teve como sexto sentido? Luíse, seja bem-vinda, amada. Então, quantas pessoas não precisavam acreditar mais na intuição? A intuição até vem, só que você não dá crédito. Você prefere ser um ser racional, prefere que a razão tome conta. Então, ele desperta, quando eu estou em alinhamento, desperta as atividades psíquicas, mas também aumenta a minha intuição e me empodera para que eu possa acreditar na intuição. Promove grande melhoria ou cura das doenças e dos males. Traz um maravilhoso sentimento de paz e de segurança. E as tensões, as dores, os desconfortos são reduzidos. Facilita o sentimento do amar e do ser amado. Potencializa a ligação e a conexão com o universo. Então, o nosso corpo... Águida, seja bem-vinda, viu? Deixa eu ver o que é que o Jair coloca aqui. Antogda, autopata. Deve ser Antogda, autopata. Seja bem-vinda, Joana Dark. Tenho que trazer mais pessoas para essa jornada. Traga, meu amor. Vamos buscar mais gente, tá? Vamos buscar para aqui, para lá e para acolá. Ó, os nossos corpos, o meu corpo e o teu corpo, eles não possuem, a gente trata e a gente fala desses centros energéticos, dos chakras, de 7, mas é porque eles são os principais. Mas no nosso corpo, pontos energéticos dessa captação de energia e de também estar emanando energia, nós temos mais de 114 pontos. São mais de 114 pontos. Só que a gente trata e equilibra principalmente os principais que estão do topo da cabeça até a coluna. Uma pessoa sem o equilíbrio da cabeça e sem o equilíbrio da coluna não consegue fluir corpo, alma e espírito, tá? Então, os 7 principais e as suas funções. Eu hoje, porque a gente sabe que o Instagram derruba e derruba lindo, então hoje eu quero falar para vocês apenas do chakra básico, do nosso ponto de captação de energia e de emanação de energia básico. É tido como o nosso primeiro, tá? Quais são, onde ele está conectado? Ele está conectado com as glândulas suprarrenais. Esse 2022 eu quase perdi a minha filha por causa da falência das glândulas suprarrenais. Então, quando vocês, muitos que me acompanham acham que a gente fica pulando de galho em galho e fica não sei o que, tudo tem uma história, tudo tem um porquê você entra e porquê você se aprofunda, né? Por que que você vai buscar coisas que os outros lugares já não estavam mais lidando? Então a gente também vai vendo que todo mundo na sua história, se fez algo grande, foi porque a vida empurrou. Então respeita os momentos em que a vida apresenta um obstáculo para você. Sempre, sempre, sempre eu vou dizer para você, a cada coisa que a vida traz, vai ter pelo menos 3 presentes ali para você. Cabe a você cavar, descobrir quais são, porque são só seus, só você vai reconhecer, tá? Então hoje eu quero falar para vocês desse ponto energético, o primeiro ponto, que é o chakra básico. Ele está ligado às glândulas suprarrenais. Ele também faz a absorção da energia telúrica. Maria, e o que é tudo isso, gente? Eu tive que ir aprendendo. Então, se eu fui aprendendo, eu tenho certeza que tem pessoas que, além de medo, além de preconceito, também não sabem. O meu trabalho aqui é informar. Eu continuo informando. Aquilo que você já acha que sabe, ou aquilo que você acha que não tem conexão com você, por favor, não perca tempo comigo não. Volta num dia que eu tenho um assunto especial para você, tá? Mas o assunto ele vai ser colocado de boa, com respeito, e eu espero muito, mas é muito mesmo, contribuir com aquele ser que ainda não tem luz. Porque um dia eu estive lá, tá? Então, o que é essa energia telúrica? Se ele está ligado às glândulas suprarrenais e ele absorve, lembra que ele é um ponto de energia que absorve, que também emana. Qual é a energia que esse ponto absorve? Ele absorve a energia telúrica. E o que é essa energia telúrica? Essa energia é a energia da vida, mas da vida da Terra. Então, a energia da Terra, que é o centro da Terra emana, é essa energia que esse ponto energético absorve. Então, se você acha que você não absorve nada da Terra e você só conhece, se voltar um pouquinho, por mais que eu seja ali, eu não quero avançar nisso porque eu sou uma pessoa que tem muita religiosidade, então você volta lá no Gênesis. De onde foi que tudo saiu? De onde foi que a vida saiu? A vida saiu da Terra. Deus pediu, eu quero, haja.
Haja esses pássaros. Belinha Gonçalves, seja bem-vinda. Haja, e a terra foi dando. Eu quero vida terrestre. E foram grandes animais e pequenos animais. Foram tudo. Eu quero vida do ar, eu quero vida da água, eu quero vida. Só na gente que ele teve que doar o seu próprio sopro de vida. Mas mesmo assim ele foi lá, matéria-prima, minha e sua, é terra. E é para lá que a gente volta. É para lá. Nós somos esse monte de átomo, essa partícula maravilhosa, tudo aqui girando, mas quando Deus chamar a vida, decomposição. Mas eu não quero ir para a terra, joga no mar, para na terra. Eu quero ser queimado. Teu pó, tua poeira, tua fumaça, tudo volta para a terra. Então, quando a gente... Kátia Florencio, seja bem-vinda, viu, meu amor? Quando a gente aprende a respeitar de onde a gente veio e para onde a gente vai, que é uma das principais coisas que a gente deveria saber, é quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, para que é que eu sirvo. Então, quando a gente vem aqui e a gente recebe, nós não recebemos a comida apenas da terra, apenas porque eu como a cenoura e a cenoura foi plantada na terra e eu já estou recebendo dos nutrientes da terra. Eu como o feijão, eu como o nutriente da terra. Tudo o que eu comer que foi plantado na terra, é aí que estão os meus nutrientes, é aí que o meu estômago vai pegar e vai transformar em energia para nutrir todas as minhas células. E os meus centros abertos no meu corpo, até o terceiro chakra, vai estar recebendo dessa energia telúrica, vai estar recebendo dessa energia da terra, tá? Esse ponto energético, esse chakra, ele está ligado, o seu elemento é exatamente a terra, porque é daí que ele pega todas as energias, tá? Esse chakra básico é conhecido também como o primeiro chakra. Ele é conhecido como o ponto raiz, o ponto da nossa raiz, sendo responsável pela nossa sobrevivência. Ele é o responsável pela nossa sobrevivência, pela nossa coragem e pela nossa força, força bruta, força do físico. A sua cor é o vermelho e os nossos olhos só sintonizam com ele, porque quando sintonizam o vermelho, vibram também esse vermelho. Ele fica localizado na base da nossa coluna, onde termina a sua coluna, tá? Ele termina ali. Então a gente poderia dizer que entre os seus órgãos genitais e o seu ânus, é ali onde termina o chakra básico. Ele é colocado ali, ele tem um cone virado para baixo e ele vibra, tanto recebe energia da terra, como tudo aquilo que não serve para você, ele também emana para a terra. E a terra naturalmente recebe e transmuta, porque para a terra não existe nada ruim. Você pode matar, você pode fazer o que for. A terra recebe como adubo, a terra recebe como nutriente, que vai, você pode pegar o pior bicho, nossa, que carniça, que nojento, que não sei o que, tá lá no pé da planta, e você vai comer daquela planta uma fruta deliciosa. Gente, já transmutou, já acabou, já foi, já era. A inteligência é maior do que a nossa razão. A inteligência superior faz com que a gente entenda que aquilo que você sabe, aquilo que você pensa, não é a verdade do nada. A verdade absoluta é aquilo que eu e que você não conhece ainda. Se for colocar o meu conhecimento, colocar o seu conhecimento, o conhecimento do mundo, isso não é nada perante aquilo que ainda vai aparecer ou perante aquilo que já apareceu e ninguém nunca descobriu, tá? Então, é uma coisa que a gente não perde nem tempo com isso. Maria Elcíade, seja muito bem-vinda, viu, amada? Então, esse cone, né, que fica ali colocado no finalzinho da nossa coluna, ele vai vibrar de forma saudável para baixo, tanto liberando aquilo que não serve mais, a energia que não serve mais de contribuição para mim, como vai estar sugando também o que o meu corpo precisa receber da terra, tá? A vitalidade e a segurança são abundantes nesse chakra, quando este chakra está em equilíbrio. Quando ele está em desequilíbrio, ele vai causar nesse ser humano raiva, apatia e insegurança. Quando a gente une, né, para receber do mundo, desse universo, seja bem-vinda, viu? Para receber desse universo, e a gente ainda se une aqui com os cristais, então o cristal que representa ele é o vermelho. E qual o cristal vermelho que ele é representado? O rubi, a granada e o jaspe vermelho. O seu cone de energia também é vermelho, vivo, e fica localizado ali na base, a base dele é o final da coluna. O que é que esse chakra, esse ponto energético bloqueia? Bloqueia o medo e o pânico. Quando a gente
fica bloqueado pelo medo ou pelo pânico, quando a gente vive aí com esse medo, qual foi o maior medo que a gente viveu agora, esses últimos tempos? Você não sabia se teu marido ia trabalhar, se ele voltava contaminado e contaminava todo mundo em casa. Você não sabia se você ia visitar os seus pais, mesmo os velhinhos precisando de você, porque você tinha medo de matá-los, porque você podia levar o vírus. Então a gente passou um momento de muito medo. Como se não bastasse, a gente também, muita gente teve muito medo aí por conta das eleições, tá? E um medo ainda que está sendo colocado, ao invés de ser colocado como conhecimento, como clareza e como instrução, as pessoas que estão estudando a transição planetária. Então você vai ver pessoas que estão estudando, pessoas que estão falando, pessoas que estão aprendendo sobre a terceira dimensão e a quinta dimensão. E tem pessoas ainda achando que o mundo vai se virar de cabeça para baixo. O mundo já virou. No Covid o mundo mudou. Tudo mudou e muita gente não percebeu. Muita gente não percebeu que o mundo já mudou. Do mesmo jeito que vamos passar da terceira dimensão para a quinta dimensão. Por quê? Porque isso aí é apenas um estado de consciência. É apenas um estado de consciência. O mundo continua sendo o mundo do jeito que ele é. Então, quando as pessoas estão aqui estudando e falando dessa transição planetária que está acontecendo e que vai acontecer, isso é uma dimensão enorme, isso é uma porta aberta para quem? Para aquelas pessoas que gostam de manipular a manada. E manipula como? Manipula com medo. Ao invés de pegar o conhecimento e libertar as pessoas e fazerem elas acordarem, a consciência delas acordarem, a alma delas expandirem, aproveitam para escravizar de novo pelo medo. Porque é tudo o que o inimigo quer, apenas uma mente amedrontada, um corpo amedrontado, uma pessoa amedrontada, tá? Então as pessoas sabem que a espiritualidade está gritando dentro delas. Nós estamos vivendo num ano em que vai se falar muito de espiritualidade. Vai ser necessário acordar muito a espiritualidade. Então, dentro delas, elas sabem que aquilo está gritando, mas como é que elas vão se conectar com a espiritualidade? Como é que elas vão se conectar com essa base tão grande, uma espiritualidade fluida, verdadeira, conectada com aquilo que Jesus pediu? Vá para o seu interior, vá para dentro do seu quarto, vá para o seu secreto, se conecte e converse diretamente, tenha intimidade com a tua espiritualidade, com o teu Pai. Na crença que você tiver, vá ser verdadeiro para você. Como é que essas pessoas vão se comunicar, se conectar, se a base que elas têm é a do medo, é da insegurança, é a do pânico? Então, se elas não têm essa base, elas não têm uma raiz profunda, ligada àquilo. Poxa, você tem medo do quê? Seja bem-vindo, viu? Sempre. Você vai ter medo do quê se você só tem uma vida e a vida não lhe pertence? Então, se conectar-se com o plano, né, da matéria e do não material é você exatamente fazer isso. Não tem medo, você só está aqui para fazer uma experiência, para viver uma experiência. Então, você se conectar corpo, alma e espírito é você deixar a vida fluir através de você. É você se conectar com a sua espiritualidade, aquilo que é verdadeiro para você, a força que vem de dentro de você. Então, quando você está bloqueado pelo medo, você deixa com que todas essas influências, todos esses, padre, pastor, gente que vem falar aí da quântica, gente de tudo quanto é lugar, gente, as coisas são feitas por pessoas e aproveitadores vai ter em todos os lugares. Então, é você quem tem que ir buscar, porque hoje as coisas são muito mais fáceis. E você fazer aquilo que é verdadeiro para você, porque no final das contas, no estreito de Jeová, como diz os irmãos evangélicos, só vai passar você a sua consciência, que é você e Deus, tá? Então, e o que é quando você está com esse ponto energético equilibrado, o que é que ele libera? O que é que isso vai liberar em você? Coragem. Você está com seu cone que vibra para baixo, que pega da força da terra. Isso vai libertar para você coragem. Quando você está ancorado, quando você está com a coragem em você, o que é que a gente mais precisa? Você precisa de coragem para fazer as mudanças que você precisa fazer na sua vida profissional, na sua vida sentimental, no seu casamento, na vida com os filhos. Tudo o que você precisa é de coragem para fazer mudança. E quando você tem essa coragem e faz essas mudanças, você passa a viver novas experiências. Você passa a se jogar realmente, fazer aquilo que o mundo espera de você como missão. Tudo que você faz aqui e tudo que você vai levar são as experiências que você tiver. E esse chakra também ele tem como função nos ligar à sobrevivência. Você tem que sobreviver aqui no mundo.
Você veio, a responsabilidade de manter a vida com você é sua. É por isso que a gente tem os nossos instintos para sobreviver. Você pode dizer, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Se lhe tirar você de qualquer alimentação, você come qualquer coisa, porque o seu corpo vai gritar para estar vivendo. Então esse chakra, a função dele também é nos manter vivo, tá? E ele nos conecta com o mundo da forma, com o mundo físico, com o mundo da matéria. Isso aqui que você está vendo, né? Tudo que existe na forma física, é aqui que ele vem conectar. Então muitos, eu, você ou tantos outros, a gente quando passa a ter um pouquinho de expansão de consciência, e você vai ver que o mundo da matéria ele prende muito, ou quem vai muito para dentro da religiosidade, vai ver que não vale a pena. Por quê? Porque você não leva nada. Então você começa a procurar a porta estreita da salvação, abandonando o mundo da matéria. Então você vai se tornar um ser humilde, uma pessoa que tem pouco, uma pessoa que não sei o quê, com o julgo que você já é melhor do que aqueles que têm. O seu coração, o seu sentimento, o que você pensa é o que mais importa. Como você age, a tua intenção é o que realmente importa. Porque aí você, nesse estreito, você não engana ninguém. Tá? Então entra ali por aquele estreito ali, querendo ser radical, abandonando o mundo da matéria para viver apenas a espiritualidade, e você desequilibra esse chakra. Agora fala para mim, se você precisa, é algo que está ligado ao físico. E Deus, quando fez o mundo, disse que a gente tem... vou dar um cheiro no marido. Tchau, dê um cheiro no marido. Vai ser bem pago. Diga a ele, eu deixei uma live para trás, tá? Então, quando... Vai ficar salva, tá, Joana? Então, quando você pensa que você está fazendo a melhor parte, porque você fez a melhor escolha, vou pegar só a espiritualidade, quando Deus confiou a vida a você, e quando Ele confiou o mundo prontinho para você, Ele queria que você dominasse, Ele queria que você cuidasse, Ele queria que você desfrutasse e, principalmente, você cuidasse para outros que vão chegar. Porque imagina você deixar tudo para trás nas mãos de quem? Não, porque agora eu não quero mais saber disso. Você não tem que saber de nada. Você está nesse plano. Você está nesse plano para poder você colaborar. Você tem uma função, você tem uma missão aqui. Então, quando eu deixo tudo pensando que eu me desconectando do mundo material, eu vou estar muito bem porque eu vou viver o espiritual, você já desequilibrou um ponto da sua coluna. Você já desequilibrou essa energia do teu ser. Tá? Então, a gente passa, quando chega nesse ponto, a gente passa, agora que eu quero viver a espiritualidade, eu não me preocupo mais com dinheiro, eu não me preocupo em criar melhorias para o mundo, eu não me preocupo em botar uma empresa, eu não me preocupo em dar emprego, eu não me preocupo mais com as contas que eu tinha, com os compromissos financeiros que eu tinha, e quando eu não me preocupo com isso, eu prejudico o negócio dos outros, e daí que você resolveu ser apenas um ser espiritual. Um ser espiritual não precisa fazer dívida, não precisa fazer conta, não precisa de mais nada, vai viver de água, vai viver de luz. E se for a luz da Eletropaula, ainda vai ter que pagar. Então a gente precisa estar vivendo o que é verdadeiro, não viver apenas de fingimento. Então, por a gente querer, às vezes, viver essa espiritualidade grande e achando, né, que o mundo depende da nossa salvação, porque agora eu me tornei uma terapeuta espiritual, uma terapeuta energética, eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu não preciso mais valorizar também o meu trabalho. Eu não preciso nem que as pessoas valorizem isso, porque quem já viu cobrar nada do espiritual? O espiritual e o energético é do mundo, mas ninguém conta que você investiu para obter os conhecimentos e poder passar para aqueles que estiverem abertos a querer mudança. Então, às vezes, se o cliente falta, se o cliente atrasa o pagamento, se o cliente até nem paga, a gente deixa para lá. Por que vai deixar para lá? Porque eu estou vivendo meu chamado, estou vivendo o meu propósito. Teu propósito na vida é para o próximo. Mas o maior propósito da sua vida, ela só existe porque existe um propósito de Deus. Para você equilibrar, para você criar. Você está aqui para criar com Ele. O mundo é criado por nós. O mundo é criado por nós. Se você não valoriza, se você permite que as energias entre e saiam, Flávio Bonácio, seja muito bem-vindo. Se você permite que as energias entre e saiam da sua vida, sem você dar o valor que elas têm, o valor do teu trabalho, o valor dos teus investimentos, o valor do teu conhecimento, então esse centro de energia, esse centro básico que a gente tem, que fica ali no final da coluna, ele vai ficar desequilibrado. E esse centro, ele é o que conecta você com a materialidade, com a grandeza física. Se eu quero me abrir para uma espiritualidade maior, fluida e verdadeira,
que vem de dentro de mim para poder se comunicar, né, com o externo superior, que sabe tudo e me dá esse recado para o meu interior, a sabedoria infinita que se conecta. Começou o chicota comigo, não quero subir não, né? Então, essa sabedoria, essa inteligência, essa vida, esse sopro divino, centelha divina, o nome que você quiser dizer, o sopro do Espírito Santo dentro de você, para poder você se comunicar com aquilo que vem de cima. Como é que eu quero ancorar algo grande, uma espiritualidade grande, se eu não dou conta da energia do mundo, da energia, não é para você, a gente tem um asco quando fala as coisas do mundo. As coisas do mundo é para você cuidar, é para você dominar, é para você vencer esse mundo e deixar cada vez mais ele melhor para aqueles que vão estar chegando. É preciso que o teu centro de energia esteja vibrando forte e saudável, sem ter dúvida, sem ter abuso. Porque se eu tenho dificuldade de receber pelo meu trabalho, se eu tenho dificuldade de receber ou de olhar para as minhas contas, para as minhas conquistas, por quê? Porque receber dinheiro é feio, porque isso que eu estou fazendo não devia ser cobrado. Porque eu tenho vergonha de ter e os outros, talvez meus parentes, meus amigos, né? Eu não sei o quê. As pessoas não têm. Como é que eu posso ter se outros não têm? E aí a gente fica com aquele socialismo fingido. Se eu tenho essas dificuldades, até mesmo de olhar para as minhas contas pessoais, eu tenho dificuldade em fazer planejamento e olhar os meus rendimentos, eu estou completamente desconectada da energia física e grande que é no meu plano físico, no meu plano material. Quando Deus, que é infinitamente sabedoria, Ele te colocou como corpo, alma e espírito, será que Ele errou? Nália, seja bem-vinda. Será que foi Deus que errou quando te colocou corpo, alma e espírito? Para você hoje, você decidir que você só quer ser espiritual, você só quer ser corpo, você só quer ser... Gente, por favor, né? Então, esse ponto energético, ele está ligado à Terra e o nosso corpo sutil é o físico. Corpo sutil é o quê? Um corpo sutil que a gente tem, está ligado ao físico, é o modo que a nossa consciência tem de ligar uma vida a outra. Para quem acredita na reencarnação, tudo bem. E para quem não acredita, o DNA do teu pai, da tua mãe, da tua avó, do teu avô, do teu bisavô, aquilo que se pensava, que você olha para uma criança e diz é igualzinho àquele outro. Então é aí que a consciência... Alguém me dá um toque, né? Porque eu vi cair feio ali, cair lindo. Vamos lá. Então, esse chakra, esse ponto, ele está conectado a Terra e o seu corpo sutil é o físico, tá? E o que é um corpo sutil? Um corpo sutil é o modo que a consciência tem de ligar uma vida a outra, uma memória a outra, tá? Alguém me dá um toque aí, voltou para vocês? Voltou, né, Luísa? Tá on, né, amado? E quais são os alimentos? Gente, isso é tão rico, a gente tem tanto medo de tanta coisa. Quais são os alimentos que esse ponto energético, esse chakra básico tá ligado? Tá ligado às proteínas. Tudo que é proteína, tudo que eu estou comendo de proteína, eu estou equilibrando. E a glândula, como eu já falei para vocês, são as suprarrenais. As suprarrenais, elas são tão importantes porque elas liberam, a Dilmar, seja bem-vinda, elas liberam o hormônio cortisol, que é o hormônio responsável pelos processos anti-inflamatórios do nosso corpo, tá? Ele, quando está bem regulado, cura todas as inflamações. E quando está desregulado, quando esse chakra está desalinhado, ele libera o estresse. Então você vai encontrar pessoas que você não sabe, a pessoa não tem motivo para ser daquele jeito, mas são pessoas estouradas, são pessoas explosivas. E quando elas não são explosivas para fora, que você tá vendo, elas estão explodindo para dentro. Então quantos de nós a gente não conhece, ou só vai conhecer a pessoa, o quanto ela passou de coisas ruins, quando ela estoura um monte de doença. Estoura um monte de doença no corpo, por quê? Porque para não criar uma guerra dentro de casa, o que é que essas pessoas fazem? Tudo o que acontece, elas vão engolindo aquelas bombas. E quando elas não engolem as bombas para não ter a guerra, elas engolem aquilo que elas pensavam em dizer. Você está fazendo alguma coisa, ela não concorda com você, mas não lhe diz nada. Mas ela julga que o que você está fazendo é errado. Então elas vão se estressando, o nível de estresse dela é muito grande. E aí elas vão explodindo por dentro. Essas pessoas vivem
com pavio curto o tempo todo. Você não sabe por que as pessoas estão estourando. Então, às vezes, para manter a paz, elas fazem guerra com elas mesmas, tá? Vão engolindo aí essas bombas e vão, né, causando esses atritos aí, vivendo o que não é verdadeiro para elas, completamente desequilibradas. E isso não é você viver em paz. Não mexeu contigo não, né, o Lucicleia? Quais são os órgãos e as atividades, né? Esse ponto energético que recebe diretamente da Terra e emana a energia que não lhe serve mais para a Terra, está ligado também com as atividades dos rins. Então, aqui que acontece as deficiências renais, por isso que a glândula dele é a suprarrenal. Ele também está ligado aos ossos, ao intestino grosso, à próstata, o reto, o ânus, os dentes, né? Então, aquela rejeição de dente, aquilo que as pessoas até têm o bruxismo à noite, né? Ou mordem os lábios, ou então dormem ringindo os dentes, e também com a coluna vertebral. Principalmente na parte do sangue, com a carência de ferro no sangue, tá? Tá ligado à anemia. A pouca tonacidade muscular, então quem tá com esse chakra desequilibrado, esse ponto energético desequilibrado, não tem quase músculo. São pessoas assim, ó, que vivem assim, fininhas, né? Fininhas. Em desequilíbrio, tem desequilíbrio na temperatura corporal, tem tensão nervosa, tem tendência a ter câncer de sangue, a leucemia, problemas circulatórios, pressão baixa, excesso de peso e fadiga extrema. E quando ele está equilibrado nos seus pontos positivos, o que é que esse ponto energético, se ele estiver equilibrado, o que é que acontece? Ele traz a renovação celular, ele traz a vitalidade para a estrutura corporal, a saúde física, sensação de pé, né? E sensação de pé bem preso à terra. Você é aquela pessoa que sonha, mas sonha sabendo. Você está ali bem conectado. Tem segurança no nível material e individualidade, além de ter sucesso e paciência. Quando ele está desequilibrado, quais são os seus pontos negativos? Pode trazer tensão, raiva, insegurança e violência. E quando bloqueado, pode atrair constipações, sinusite, rinite, problemas de coluna, problemas renais, dores nos ossos e nos dentes, desequilíbrio no trabalho e familiar e a falta de dinheiro. Ou seja, obsessão, agressividade, dores, falta de paciência, vergonha, apego e morte materialista, morte no materialismo. Maria, então, mas as pessoas que são apegadas aos bens materiais, isso é bom ou isso é ruim? A gente lembra sempre que esse centro nos conecta ao poder da matéria. Conectar o poder da matéria às coisas físicas, às coisas da forma. E vocês sabem que eu gosto muito de... Eu amo a gente poder criar coisas, criar. Trazer do mundo da não forma para a forma é a coisa mais bonita do mundo. É você inventar alguma coisa, você criar algo, você pegar das suas mãos, cuidar, trazer algo para a vida. Né? Então uma pessoa dessa, quando a gente fala da matéria, que não é o mesmo da pessoa ser uma pessoa materialista, tá? Dani, seja muito bem-vinda. Dani Mesquita, seja muito bem-vinda. Então, não é a mesma coisa de você ser uma pessoa materialista. O materialista é a pessoa que acumula, aquele acumulador, é o consumidor do mundo. O que o mundo fizer, ele está consumindo. Ele não cria nada para deixar para o mundo, ele não melhora o mundo em nada. Tudo o que você fizer, ele quer dinheiro para poder comprar, ele quer as condições de comprar para ele acumular. Mas ele não se preocupa em dar, em fazer alguma coisa. Então, esse materialista é a pessoa acumuladora e é a pessoa movida pela escassez interna que ela tem. Por isso, ela não pode dar nada, ela não pode doar nada. Ela só tem que acumular. Tudo tem que ser para ela ou para os dela. Ela vive com a sensação que tudo pode faltar a qualquer momento. Ela nunca sabe quando ela vai precisar. Por isso que ela nunca vai lhe dar. Ela tem que guardar. É a pessoa muquirana, mão de vaca, escassa, desequilibrada. O seu ponto de equilibrar-se com o físico e material nesse mundo é totalmente desestruturado e desequilibrado. É um peste. É uma pessoa que só suga, que só tira. É a pessoa que não está feliz porque você fez. É a pessoa que quando você faz fica com inveja. É a pessoa que vê você ter, ela gostaria de ter. E se ela puder, ela vai ter melhor do que o seu para mostrar que tem. É uma pessoa que não está feliz com as coisas que o mundo oferece para ela. Ela só quer consumir. É a lagarta braba que nunca tem o suficiente, tá?
E aqui a gente vai, né, porque a gente já está quase se encaminhando para o final, a gente vai estar, né, encerrando, porque eu quero trazer, eu gostaria, né, se eu preparar, né, se eu preparar um outro, se não, cara, não tem como, porque é um assunto que é doído, é um assunto, eu tive problema com esse assunto para poder entender, eu tive necessidade de entender, eu necessitei ter que curar para ir buscar. Então, eu não quero que você encontre um assunto e não veja ele por causa do preconceito. Você pode até não engajar com ele, mas porque você sabe do que se trata, tá? Drenador de energia, onde você está? Então, às vezes a gente não consegue entender esses tipos de assunto, mas é um assunto necessário. Hoje nós estamos vivendo no mundo da informação, nós estamos vivendo no mundo de olhos abertos. Então, se a gente tem que orar e tem que vigiar, a gente tem que ver quais são as possibilidades que estão chegando para a gente. O que é que está acontecendo? Muito bem, vira aí o negócio, seja muito bem-vindo. A gente tem bem pouquinho tempo, 5 minutos. Tá Mas eu bom. quero que em 5 minutos, só para você não perder o costume e nem ficar com saudades de invadir a minha live, eu não quero que você invada, eu quero lhe convidar. Eu vi que teve um momentinho que talvez você tenha saído. Mas, Jair, para você, para quem não conhece, gente, pode ir aqui, tá aqui acima, junto do meu nome, Jair Pérez X, né? É uma pessoa que tem dado também o seu sangue para você melhorar. Você melhora se você quiser, mas a gente faz a nossa parte. A gente tem, né, um coração limpo. Você pega se você quiser. Se você não quiser, vai ter sempre outro vampirinho por perto ou alguém que queira luz. A gente não se incomoda quem está pegando, a gente está trazendo. Jair, você que viu um pouquinho, fez sentido para você? Como é que você encara esse assunto? O que é que você acha disso? Você acha que a gente tem que fazer muito mais, além de só viver o lado externo, né? O lado interno. Como é que a gente pode cada vez mais? Porque, cara, falar de energia, falar de chakra, não é para todo mundo que vai aceitar. Mas a gente precisa, alguém tem que fazer esse negócio. Vamos embora. Alguém tem que fazer o jogo sujo? Ó, Quase isso, né? eu vejo assim, Maria, é um assunto muito profundo e que, por diversas vezes, muitas pessoas não vão conseguir pegar. É um assunto que é preciso ser estudado, né? É preciso a gente mergulhar e entender. Porque, olha só, quando a gente entende que somos energia, a gente entende que a morte não existe. No fritar dos ovos, a morte não existe. E aí também eu vejo a questão de libertar as pessoas para viver a sua vida. Teve pessoas que perderam entes queridos e que não conseguiu pedir perdão, não conseguiu perdoar ou pedir perdão. E aí eu falo, mas espera aí, se nós somos uma fonte de energia constante, que Deus nos permitiu isso, será que então eu não posso pedir perdão ou perdoar essa fonte de energia que viveu comigo aqui, libertar esse sentimento? Então, por isso que eu acredito sim que a energia ela é fundamental que a gente entenda, principalmente que nós somos o emanador de energia, né? Que nós temos essa capacidade, tanto é, e assim, eu trago uma visão mais superficial, claro, do que você trouxe, né? O seu nível está muito mais aprofundado em relação a isso, mas a gente entende que uma pessoa que está se sentindo mal, ela contamina pessoas até um raio de 7 metros. Uhum. Não é? Por quê? Porque a energia dela é emanada. Se a gente tivesse uma forma de colocar nós dentro de um aparelho, iríamos ver as ondas como se fosse um rádio emitindo sinais para vários lugares. E olha só, isso aqui nós estamos falando do dia a dia na consciência. Mas nós temos a capacidade, Maria, você estando em Santos, eu estando no Paraná, fulano estando em Sergipe, fulano estando na Inglaterra, da gente fazer programação à distância, reprogramação à distância, se conectando com a energia da outra pessoa. O que a gente precisa entender? Qual o horário que essa pessoa dorme, para que a gente possa fazer uma conexão de energia, né? Então, assim, faz todo sentido. As pessoas, por exemplo, que têm relacionamento extraconjugal, né, para vossas pessoas que estejam aí na live e que têm um relacionamento fora do seu casamento, enfim, cada um toma conta da sua vida da maneira que acha interessante. Lembre-se que você capta a energia da pessoa quando você tem uma relação sexual com ela. Entendeu? Se encaminha para finalizar, lindo, que você tem uns 30 segundos.
É isso, Maria. A gente precisa sim cuidar e saber que somos contaminados, mas também somos ferramentas de influenciar outras energias. E parabéns, você é Isso é maluco muito bom. demais. A gente não pode ficar no conforto, né? Tem que ser doido o suficiente.